Esse vídeo aqui já tem que começar com a gente falando do Bruno Fernandes. Que atuação absurda do meia português. Bom, eu não sei se eu já falei aqui no canal, creio que sim. Eu não sou lá grande admirador do futebol do Bruno Fernandes, principalmente na seleção, acho que ele devia muito. Mas o que ele fez hoje tem que ser reconhecido. Cara, que absurdo de partida. Eu tô pensando bastante e eu acho que possivelmente é a melhor atuação individual da Copa do Mundo até aqui. A gente tem, claro, o Mbappé contra a Dinamarca, a gente tem o Messi contra o México, que foi muito importante, mas não chega a ser do mesmo nível que fez o Bruno Fernandes hoje. A gente pode pensar em alguns nomes, né? Mas, no geral, a partida com o Bruno Fernandes hoje, de ponta a ponta, o cara participativo em todos os setores do campo, ajudando na marcação, defendendo e atacando muito bem, fazendo a ligação no meio de campo com o ataque, procurando passes, se apresentando, chamando o jogo, do início ao fim, em um bagunçado e por vezes covarde Portugal, típico do Fernando Santos, né? Vocês sabem o quanto eu critico o trabalho dele aqui, o quanto eu acho que essa seleção poderia entregar muito mais. E meio a essa bagunça, algumas vezes, o Bruno Fernandes era o único ponto que conseguia se manter constante e chamando e carregando por vezes o time. Além dos dois gols, porque foi acreditado também o primeiro gol para o Bruno Fernandes, que eu também considero que tenha sido dele. Não parece ter havido o toque do Cristiano Ronaldo mesmo. E no geral, é uma partida que ele merecia mesmo os dois gols e quase por muito pouco ele não faz três. No geral, é uma partida que Portugal começa surpreendentemente pressionando. Eu esperava que o Uruguai fosse dar mais trabalho para Portugal já no primeiro tempo. Portugal começa em cima, procurando espaço, o Uruguai retraído, sofrendo pressão da seleção portuguesa, mas aos poucos o Uruguai foi entrando no jogo ainda no primeiro tempo, encontrando o espaço, aproveitando a velocidade contra o meio campo lento do time português, porque por mais que você tenha motorzinhos como Bruno Fernandes e como Bernardo Silva, com o William Carvalho e Rubem Neves, o meio campo ficava lento e encontrava frente a frente com o meio campo que tem basicamente o Fred Valverde, que é um monstro veloz absurdo. Fora o Bentancur atuando muito bem, quase fez um golaço no primeiro tempo, que também é mais rápido que os dois. Então Portugal tinha um certo domínio inicial, mas que foi se esvaindo, encontrando pela frente com a velocidade e a força física do Uruguai. Por aí o Uruguai foi se encontrando, criando chances e crescendo no jogo. O primeiro tempo acaba 0-0, com Portugal já bem menos ativo do que era no início da partida. Quando vem o segundo, a gente só tem esse ponto constante que era o Bruno Fernandes, procurando, tentando ligar o Cristiano, tentando encontrar até o João Félix pelo lado esquerdo, fazendo assim. Ele estava em todos os setores do campo, parecia que tinham 3 Bruno Fernandes. É uma partida digna de Kanté, podemos dizer assim. No segundo tempo, Portugal abre o placar, uma jogada que é também do Bruno Fernandes. Ele faz o cruzamento procurando o Cristiano. Para mim, o Cristiano não toca na bola. Eu não consegui perceber em momento algum ele tocando na bola. Vi algumas pessoas falando uma mudança de trajetória, mas não fiquei atento a isso. Eu acho que é o gol do Bruno Fernandes e a FIFA já está acreditando a ele. E um Bruno Fernandes que era o desafogo de Portugal. Enquanto tinha um Uruguai que ainda estava retraído, meio que, para mim, se acovardando, porque se o Uruguai começa a partida inteira com as mudanças que o técnico fez depois do primeiro gol, tinha dado muito mais trabalho e talvez até ganhado de Portugal. Porque ele coloca o Arrascaeta, coloca o Pelistri, que fez uma bela partida também, e o Uruguai vira outro, porque tinha mais ofensividade, tinha mais criatividade. Você tirou a formação com 3 zagueiros para dar uma força maior no ataque, depois ele chega a botar o Maxi Gomes e o Luis Soares, mais 2 centroavantes, tirando o Cavani, mais o outro um centroavante a mais. O time fica muito mais ofensivo e dá trabalho a Portugal. Chega um momento que o jogo vira, Portugal está se defendendo e o Uruguai está pressionando. O Maxi Gomes coloca a bola na trave, tem tentativas com o Luis Soares, acaba perdendo 2 oportunidades ali. E era um jogo que o Uruguai estava muito mais próximo do empate do que Portugal de fazer o segundo. Aí sai Cristiano, sai João Félix, Rafael Leão entra mal no jogo, o William Carvalho sai, e para mim aquilo é basicamente um livramento para Portugal, porque é lento, ele marca bem, mas não compensa. Ele marca e perde a bola em seguida, sabe? Partida para mim ruim do Rafael Leão, que entrou mal, do William Carvalho e do Pepe também errou bastante. Ele tentava se antecipar e acabava cortando errado, mas isso não atrapalhou Portugal, que se manteve alerta no jogo, conseguiu segurar a pressão. As substituições do Fernando Santos acabaram fazendo efeito, Matheus Nunes e tal. E Portugal consegue o segundo gol numa jogada também do Bruno Fernandes, que ele faz a jogada individual, dá a caneta no... Sabe quando foi o Giménez ou o Oliveira? Foi o Giménez, eu acho. E o Giménez acaba cometendo pênalti. Para mim, pênalti. Ele, por mais que seja um braço que supostamente vai apoiar, o cara intercepta a passagem da bola assim, muito firmemente, sabe? E fora que ia ser uma jogada clara de gol para o Bruno Fernandes, ele cobra o pênalti, faz o segundo, Portugal ainda poderia fazer o terceiro na pressão final. O Bruno Fernandes coloca uma bola na trave,
um jogo assim para guardar na memória do Bruno Fernandes, uma das melhores atuações da carreira dele e muito possivelmente a melhor atuação da Copa até aqui. Estou na dúvida de ser e possivelmente é, realmente. E no geral, classificando Portugal para as oitavas de final. A segunda rodada acabou e apenas 3 seleções se classificaram. Brasil, que se classificou mais cedo, França e Portugal. E no geral, eu não esperava que Portugal tivesse se classificado a essa altura não, mas ganhou as duas 6 pontos, seguido de Gana com 3 pontos e também da Coreia do Sul já na terceira colocação com 1 ponto e Uruguai também com 1 ponto. Uruguai que vai ter na última rodada que enfrentar Gana, que justamente está nessa posição de ter 3 pontos porque ganhou hoje mais cedo da Coreia do Sul, 3-2, boa partida do Kudus. Gana começa na frente, faz 2-0, Coreia do Sul vai buscar um empate, a gente falou desse jogo mais cedo, e o Kudus faz o terceiro da seleção africana, um resultado super importante na busca por vaga nesse grupo. Já tem Portugal que vai só tentar garantir a liderança, está numa situação até confortável para garantir isso. Portugal enfrenta a Coreia do Sul e o empate já basta para Portugal ser líder e evitar o Brasil, porque é importante se classificar, mas em chaveamento de Copa que é pré-definido, você evitar o Brasil, que provavelmente vai se classificar como primeiro lugar, para Portugal seria excelente, porque se Portugal enfrentar o Brasil, eu acho que o Brasil é favorito com uma certa tranquilidade. Então, se ficar em segundo, provavelmente vai pegar o Brasil. Tem que manter a liderança ali, Portugal, e com um empate bastaria. Vai ser mais interessante ter esse grupo, confronto entre Uruguai e Gana, que vale diretamente a vaga. O Uruguai vencendo, tem que contar justamente com a Coreia do Sul conseguindo no máximo um empate. Não pode ganhar de Portugal, eu acho que isso deve acontecer. O Uruguai tem chance ainda, é remoto, mas tem que fazer parte dele no mínimo ganhar de Gana. A gente tem outro grupo também que o Brasil se classificou, a gente falou desse jogo no vídeo de mais cedo, vou só dar uma pincelada rápida, porque a gente tem o Brasil se classificando também, e praticamente também com a liderança garantida, já que está em primeiro com 6 pontos, hoje bateu a Suíça, gol do Casemiro. A gente falou bastante no vídeo de mais cedo sobre a falta que o Neymar faz, por gerar mais espaço para os próprios companheiros com a marcação focando nele. Boa partida também do Vinícius, que eu acho que foi o melhor da partida, procurando o jogo sempre, participando, criando chance. Começa a jogada do gol do Casemiro com ele. No geral, uma partida que o Brasil novamente não se incomoda, sente muito incômodo da equipe adversária, controla bem as ações defensivamente e criou, insistiu até que conseguiu fazer o gol. Vitória importante, complicada, mas que mantém um bom encaminhamento da seleção, conseguindo praticamente a liderança, já que a Suíça está com 3 pontos na segunda colocação. E nas últimas colocações, Camarões e Coreia do Sul, Camarões e Sérvia, cada um com 1 ponto, já que empataram hoje em 3-3 num jogaço, que a Sérvia chegou a abrir 3-1 depois de virar o jogo, mas o Vincent Aboubakar, que também foi um destaque do dia, entra no jogo, muda o jogo completamente, dá um gol de cavadinha no goleiro de 2,2 metros, um gol e uma assistência, resultado que mantém Camarões vivo, mas que tem o Brasil pela frente, não deve se classificar. O Brasil acho que vai garantir também no mínimo um empate, me surpreenderia até com esse empate. E a gente vai ter Sérvia e Suíça, provavelmente garantindo a vaga na última rodada. Uma vitória é só que interessa para a Sérvia, a Suíça com empate deve se classificar para as oitavas. O cenário é esse, mais 2 seleções classificadas, vamos para a terceira rodada, agora são jogos simultâneos, vai ter vídeo sempre todos os dias aqui no canal, lembrando que o vídeo vai chegar muito provavelmente lá para as 10 da noite, porque por conta de trabalho, chego tarde em casa, mas depois que eu chegar eu gravo, e aí a gente dá a pincelada, já que a gente vai começar a ter as definições das oitavas de final já a partir dessa terça-feira. Muito obrigado por assistir, valeu, tamo junto, até o próximo, tchau!